Oiê! Estão me vendo e me ouvindo? Ei! Que bom que vocês estão aqui. Coloquei uma musiquinha pra começar, uma música que eu ouvi hoje, que eu achei que tem tudo a ver com a live. Tá ouvindo? Ei! Esperar o pessoal chegar, a Regina também, que é a minha convidada de hoje. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. É muito bom receber vocês aqui. Fico muito feliz. Todo mundo que está chegando. A Regina. Obrigada, querida. Vou chamar a Rê aqui. Mandei o convite para você, Rê. Olá, Olá, boa noite. bom? Tudo, e você? Tudo bem? Tá me vendo e me ouvindo? Tô perfeitamente, e você? Também, perfeitamente. Que bom que deu certo, né? Pois é, E aí, deixa eu pôr- querida, seja muito bem-vinda a essa live hoje. Estou muito feliz da gente fazer juntas. eu também agradeço muito o convite, estou super feliz de estar aqui, poder dividir um pouco com você sobre esse assunto Sim, e para com todos, começar, né? eu queria, o pessoal está chegando também, que você me falasse um pouco de você, se apresentasse, né, para o pessoal que não te conhece. Depois eu vou também me apresentar rapidinho para quem não me conhece também. Então pode começar. Bom, eu sou a Regina de Barros, eu sou artista visual há 32 anos, mas também sou terapeuta, Reiki e de outros sistemas também. Há um bom tempo já que eu venho estudando tudo isso. Há 15 anos eu sou reikiana e há 9 anos eu trabalho profissionalmente com terapia reiki. Então eu concilio essas duas coisas, né? A arte e as terapias. A terapia de sistemas energéticos, que é assim um universo maravilhoso, né? Transformador, assim como a arte também. Sim, a Regina, a gente faz parte, né, de um grupo juntas. E eu conheci ela lá nesse grupo e ela sempre me inspirou muito, assim, com o conteúdo que ela tem, com o conhecimento, com a experiência, né, com a sabedoria dela. Sempre quando a gente conversa, é uma aula que eu tenho com ela, então eu fiquei muito feliz dela ter aceito o convite, porque eu tenho certeza que, que vocês vão também sentir como que é interessante tudo que ela tem para falar hoje. E para quem não me conhece, eu sou Maria Clara. Eu ajudo pessoas a se reconectarem com a sua essência, autonomia e autorrealização. Eu atendo individualmente, em grupos, com empresas. Eu utilizo várias ferramentas para fazer esse trabalho. É um trabalho que me traz muita alegria. E é isso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vocês podem, né, olhar os nossos Instagrams, tem mais informações. E, Rê, por onde vamos começar hoje? Eu fiquei Bom, pensando. então, esse assunto é um assunto muito rico, né? Que trata da manifestação dos sonhos. Sim, vou até colocar aqui. E, assim, para a gente começar a falar, é muito importante a gente salientar algumas questões, né? Você acha que a gente já vai começando? Já posso ir falando um pouco? Então, eu acho que de repente a gente poderia conectar com algum exemplo. Eu fiquei pensando nisso, para poder trazer.
Mas para não ficar muito subjetivo, assim, sabe? Se a gente pudesse sempre associar um exemplo, seria interessante. Talvez aquele exemplo do projeto lá que você, né, estava criando e está participando, pode trazer mais entendimento assim desse processo de manifestação. O que que você acha? Pode ser sim. Então, o que eu acho bacana também de salientar, antes da gente começar a falar do projeto e dessa questão toda que envolve o projeto, é explicar um pouco mais para as pessoas. Eu acho assim que a maioria das pessoas tem entendimento sobre esse assunto, já sabe, já conhece esse assunto. Mas, de qualquer forma, é bom a gente enfatizar um pouco essa questão do pensamento, das emoções, Sim, né? De como que é o ser humano, como que ele funciona, né? Então, e por que assim, por que algumas pessoas têm facilidade, né, de manifestar seus sonhos, seus desejos, e outras não? Por que será que algumas pessoas estão sempre envolvidas com ganhos, sorte, é, com encontros fortuitos, agradáveis, e outras já sempre estão envolvidas com perdas, né, com imprevistos desastrosos, com coisas chatas? Será que isso realmente é coincidência ou será que nossos pensamentos e nossas emoções estão totalmente envolvidas nisso, tá? Então, para começar, eu queria só falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem um pouco mais, né? Que tudo no mundo é energia, né? O mundo é feito de átomos. Átomos são partículas, né? De energia. Então, baseado nisso, o que a gente pode entender? Que realmente tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tem uma carga energética. E quando a gente escolhe, quando a gente determina, né, em que polaridade a gente vai agir, porque nós somos seres duais, né? Nós somos seres com polaridade, negativo e positivo. E aí é que está a questão. Nós temos um campo magnético. E esse campo magnético, ele emite e atrai, né? A gente está sempre atraindo e emitindo. Então, na verdade, todos nós, todo ser humano está interligado, assim, muito mais do que a gente imagina. Nós somos ligados até pelo pensamento e pelas emoções. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa se cura, ela consegue curar muitas outras pessoas. Porque a gente está sempre recebendo, sendo influenciado, né, por pensamentos e emoções. Então a gente precisa estar sempre policiando aí, o que será que eu estou pensando, o que eu estou vibrando, né? Então, será que assim, a partir desse conhecimento, a gente pode realizar sonhos, a gente pode aprender a manifestar nossos sonhos? Com certeza a gente pode. Só que para isso a gente precisa daquela famosa tríade, né? Que é a vontade, o amor e a sabedoria. A gente precisa trabalhar com esses aspectos de força e de potencial para conseguir modificar nossos padrões, né? Nossos padrões de crenças limitantes, padrões de comportamento que muitas vezes estão super arraigados, porque nós somos seres duais e temos tanto uma parte positiva como uma parte negativa. Eu só vou explicar um pouquinho assim, para todo mundo entender o quanto que o nosso pensamento, nossa emoção e nossas ações facilitam ou não a realização dos sonhos. Isso é um fato. Então, basta a pessoa começar a mudar, prestar atenção em como ela age, no que ela está se permitindo pensar e sentir, e procurar ferramentas para modificar isso, né? Então, dando um exemplo
lá, né, do nosso projeto, da manifestação dos sonhos, e o quanto que a mudança do comportamento, a vontade de participar de algo, faz com que todo o nosso campo energético e todas as nossas células se modifiquem. Por quê? Porque é justamente isso que eu estou falando. Se tudo é energia, a partir do momento que você escolhe estar num determinado projeto, que você escolhe fazer parte de algo, né? De um trabalho, de um projeto, você precisa trabalhar, né? Com a sua vontade, com a sua força. Então, aí vai entrando sempre todos esses aspectos, né? A vontade está relacionada com o agir. Na estagnação, a gente não consegue nada, a gente não avança, né? Então, a gente precisa ter vontade, em primeiro lugar, ter vontade. O Rê, deixa eu só fazer um detalhe para pegar um gancho com o que você acabou de falar, que eu achei muito interessante. Quando você falou que hoje em dia, às vezes, muitas pessoas elas ficam só no campo do pensamento, né? Do desejo, do sonho, e o quanto que isso pode ser ruim para nós, né? Eu achei isso tão interessante porque isso é muito forte, né? Muita gente tem vontade de fazer as coisas, desejos, mas elas não conseguem, né, agir nessa direção. E o quanto que isso pode ser ruim para elas, né? Sonhar, né? Tóxico. Sonhos, totalmente, porque sonhar é importante, mas desde que você comece a agir logo em seguida. Porque se a gente ficar sonhando, esperando que esse sonho se realize, é extremamente nocivo, porque a gente não sabe o que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo para que esse sonho realize, né? A gente não sabe se ele vai se realizar. Então, ficar no campo do ideal é péssimo, realmente, é nocivo, é uma perda de tempo, né? E também é Então, muito frustrante, né? Assim, você acaba entrando numa se espiral frustrando, negativa, né? Você numa vai entrando numa espiral espiral negativa e se negativa. frustrando. Aham, Exatamente, porque exatamente. as coisas não acontecem como a gente quer se a gente não agir. A gente agindo, muitas vezes já não acontecem como a gente quer. Sim. Então, se você não fizer nada, aí que você não vai nem para um lado nem para o outro. Mas o que eu acho muito importante em relação a essa questão, eu acho que o ser humano se auto-sabota, porque muitas vezes, é aí que eu falo do amor e da sabedoria. Porque, em primeiro lugar, ele precisa ter vontade de mudar. Ele precisa ter vontade de trilhar caminhos novos, de ser ousado, de acreditar, de ter fé. Precisa ter vontade. A vontade que vai fazer ele agir. Tá? A vontade está atrelada à ação. Né? Então, é primordial ter vontade, realmente. E aonde que entra o amor? O amor vai entrar porque a gente precisa ter um alto amor. A gente precisa Uhum. saber aonde estão nossos pontos fracos, aonde que estão nossos pontos vulneráveis, que podem fazer com que a gente se auto-sabote, que podem fazer que no momento que a gente escolheu estar num lugar, no momento que a gente disse sim para um projeto, por que depois a gente hesita? A gente hesita porque somos seres duais. Então aí vem o quê? Vem o medo, né? Vem a falta de coragem, vem toda aquela sombrinha, vem, né? Uhum. Então, quando você se autoconhece, sabe aonde estão seus pontos fracos, você usa da sabedoria, por isso que eu sempre falo da tríade. Você usa da sabedoria para criar metas, para criar situações onde você vai suplantar tudo que é negativo, tudo que é vulnerável, com coisas positivas, com ações positivas. Essa que é a Como se fosse tônica uma do negócio. compensação, né? Como se fosse Eu uma sei que eu tenho compensação. esse ponto fraco, então já que eu sei, eu vou criar aqui uma estratégia para evitar que eu entre nessa Sim, autossabotagem, né? sim. E, na verdade, sem medo. Sem medo de errar, sem Sim. medo de aprovação.
Porque, na verdade, a gente não pode ficar esperando a aprovação dos outros, a gente não pode ter medo de errar. Né? A pessoa ousada, ela não está preocupada com aprovação e nem com medo de errar. Porque errar faz parte de todo um processo de aprendizado, né? O aprendizado, as habilidades, elas se dão com a repetição, com você se colocar nas situações, Exatamente. né? Se você não entra numa situação, se você não sabe ouvir, se você tem medo de crítica, então você não consegue crescer. Você precisa estar aberto à vivência, à crítica, para poder crescer, né? Para poder entender aonde que você tem que mudar. E quando você se une a pessoas que fortalecem, né, os seus pontos positivos, quando você entra num grupo que você tem apoio, que você tem pessoas que pensam da mesma forma, vai ficando mais fácil de conseguir esse entendimento desse ser integral que você é e de você ir mudando o seu campo magnético, vamos dizer assim, porque é um campo magnético mesmo, Sim. né? Nós temos os nossos chakras, que são vórtices de energia, e nós temos nossos estados de consciência, que são nossos corpos astrais. Todos eles armazenam informações nossas, né? E informações essas que a gente às vezes nem tem conhecimento, que estão lá, por isso que o autoconhecimento é muito importante. E atualmente nós contamos com muitas ferramentas, pessoas, facilitadores, terapeutas, psicólogos, não tem desculpa para você não ir atrás de quem você é, de você, né, tentar melhorar como pessoa. Todo mundo pode fazer isso, né? Porque ficar no mesmo lugar vai passando, passa muito rápido, né? A vida passa muito rápido. Então é preciso agir, né? Viver rapidamente. E eu acho assim, quando você tem fé e acredita, é aquilo que eu estava falando até dos chakras da última vez que a gente conversou. Uhum. Você vai, cada chakra, cada centro energético, ele desses 7 principais, porque nós temos vários espalhados pelo corpo, eles estão relacionados com uma glândula endócrina. Essas glândulas, elas secretam hormônio no nosso corpo. Então, se nós ousamos, se nós temos coragem, se nós temos pensamento positivo, nós vamos secretar o melhor hormônio. Nós vamos sempre estar com essa parte física equilibrada, né? Com a mente agindo de forma clara, né? Com o coração pulsando de uma forma verdadeira. A gente vai poder usar de todas desses centros energéticos, né? Desses conversores de energia, da melhor forma possível. Eles vão nos auxiliar em tudo que a gente recebe. O tempo todo, né? E eu acho que para isso é muito importante também a gente estar sempre consciente, sair do automatismo, Presente, né? presente, sair do automatismo, sair da zona de conforto, estar consciente, prestando atenção nas emoções e nos pensamentos, realmente percebendo se aquilo é nosso. Muitas vezes uma hesitação e um medo, será que é nosso mesmo? Aí a gente se deixa levar, porque aquilo que eu falo, Eu ia até falar o uma meio em que coisa. a gente vive interfere, influencia. Sim. Eu ia falar sobre essa questão dos sonhos, né, também. É como você falou que os medos às vezes não são nossos, também é muito importante a gente começar a entender quais são os nossos sonhos, né? O que que realmente é meu sonho ou o que disseram que eu deveria sonhar, né? Tipo, o que que me induziram a sonhar? Eu acho que isso também faz toda a diferença, né, Rê? Porque quando você está conectada com um sonho que vem realmente do seu coração, isso tem uma força muito grande também, né? E quando você está num sonho
idealizado, assim, de alguma coisa que nem faz tanto sentido para você, mas assim, sei lá, você acabou sendo ensinada que é interessante, aquilo não conecta, né? Aquilo não conecta com esse amor, com essa fé, assim, com o coração de verdade, né? Acho que isso faz diferença também, né? Com certeza. É aí que entra também, né, o autoconhecimento. É a gente Sim, se entender quem a gente é, o que realmente a gente gosta, o que realmente nos faz feliz, né? Para poder buscar, porque quanto mais claro a gente for nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas emoções, mais esse magnetismo vai ficar aqui, sim. né, Vibrando, né? rodando, Reverberando numa. vibrando, vibrando, e mais fácil a gente vai poder emitir e atrair as possibilidades. E isso é real. Sim, Isso não é brincadeira, isso é real. Mas é que as pessoas precisam aprender a acreditar, a buscar isso, a pelo menos a pensar assim, não, deixa eu tentar ver se é realmente isso, e começar experimentar, né? Entrar a nesse campo da experimentar. experiência, né? Porque realmente a gente precisa experimentar para poder ver que aquilo me tocou de alguma forma ou aquilo fez sentido para mim. Se eu ficar só novamente nesse campo do pensamento, do achismo, do julgamento, nada vai acontecer, tudo vai continuar como era. Eu não vou viver novas histórias, novas experiências e realizar os meus sonhos, porque eu nem me coloco numa experiência, né, de vida, assim, né? E é muito louco como que muita gente fica presa nesse lugar, porque entra nesse lugar do medo, da insegurança, e fica muito identificado com isso, acha que a pessoa é aquilo, né? Porque na verdade não é, né? Assim, e, e não dá um passinho, assim, né? Não se coloca na vida de verdade, fica sempre com aquele passo para trás, assim, sempre observando aquele negócio de longe ali. E o quanto que é rico, né, a gente experimentar, né, viver essas histórias novas, né, realizar os nossos sonhos é uma coisa que nutre muito a nossa alma, né, Rei, que deixa a gente uma energia muito elevada, uma vibração muito alta, né, faz a gente realmente acessar uma vida muito mais interessante, né? Com certeza, é fundamental, porque o que eu vejo assim muito na área de terapia, algumas pessoas assim com quem eu trabalho, tudo, as pessoas às vezes esperam resultado muito rápido. Uhum. E muitas, não estou falando que são todas as pessoas, mas mesmo assim, às vezes, pessoas que vêm se iniciar no reiki e que depois se desinteressam e vão embora, pessoas que às vezes vêm buscar um atendimento, alguma coisa, mas também acabam se desinteressando, porque elas querem um resultado rápido, uma coisa sem nenhum esforço delas, sem que elas entrem dentro e façam essa jornada interior de autoconhecimento para Uhum. entender realmente, né? Quem ela é, aonde que eu tô, o que que eu quero, qual é a minha fragilidade. Então, atualmente, acho que a gente conta com milhões de ferramentas excelentes, mas é por isso que eu falo muito da vontade e do auto-amor. Sem essa vontade Nossa, mesmo, você tem que ter essa vontade isso é muito de forte. mudar. Porque se você não tiver, você não adianta. Você pode fazer milhões de cursos, pode Uhum. ler milhões de livros, fica tudo ali, ó. Se você não pega todo o ensinamento que você está tendo e não agir, escolher, porque escolher acontece o quê? Você sai da zona de conforto, né? Quando você vive no automatismo ali, você nem às vezes não faz nem força para pensar. Você fica sempre naquela mesma situação, né? Uhum. E o ser humano às vezes tem essa tendência a ficar cômodo, né? Agora, quando você está consciente, você precisa pensar o tempo todo. E aí é que está o negócio. Você tem que pensar nas suas escolhas, selecionar, você tem que agir. Você sai da zona de conforto. É isso. Por isso que muita. E às vezes, esse processo também dessa jornada interior, muitas vezes é dolorido. Mas é um processo que
que você sai sempre maduro, sempre se conhecendo, sempre entendendo quem você é. E aí as possibilidades e tudo que a gente almeja acaba acontecendo. Porque a partir do momento que você entende, né, o seu propósito, fica muito mais fácil de você vibrar e receber tudo que você precisa. E receber, eu estou dizendo o quê? O que, que é isso? Você começa a emitir e receber situações, conhecer pessoas, fechar trabalhos, coisas assim que às vezes, sabe, você fala, meu, como que isso aconteceu? Porque você está vibrando, porque você está tendo fé, porque você está acreditando. Então você entra em conexão, em ressonância com as pessoas que vão vir até você. Você vai conhecer as pessoas. Os trabalhos vão chegar. Então, é esse que é o processo. Porque é vibração, é energia. Então, você recebe, vem até você aquilo que você precisa. É assim. É Parece milagre. mágico, né? Mas é real. E é mágico, É né? Também, não real. deixa de ser. É real. Porque, como a gente estava falando, né, Rê? A gente estava falando aqui muito desse campo metafísico, né? E como que hoje em dia a gente fica muitas vezes no nosso dia a dia muito focado só nessa coisa que a gente pode ver, tocar, né? E sentir. É muito racional, né? Muito querendo comprovação de tudo para poder acreditar que alguma coisa vai acontecer ou não, né? E não tá nesse lugar, tá em outro lugar. Quando a gente fala de fé, de amor, né? De sonhar, não tá nesse lugar de tão físico, tão racional como a gente está tão acostumado, identificado demais, né? Tá em outras esferas, né, Rê? Com certeza. E eu acho até que esse lugar comum, esse lugar, né, palpável, em geral, muitas vezes ele acaba sendo um pouco pessimista, um pouco Sim, descrente, porque a gente vive num drama aqui coletivo de dualidade, que o que a gente mais vê o tempo todo, em noticiário, em tudo, é sempre coisa negativa. Então, exatamente. se você não prestar atenção, você entra num espiral aí de negatividade, de pessimismo, de que não vai dar certo, porque isso, porque aquilo outro, entendeu? E acaba se perdendo aí. Então, é muito importante ter fé, né? Acreditar, porque é assim que as possibilidades acontecem, né? Você vê quantas pessoas aí que, mesmo nessa época que a gente está vivendo de pandemia, conseguiram transformar, né? Conseguiram atrair trabalho, conseguiram. Porque tudo é uma questão do pensamento, de não ter medo, de acreditar que isso é uma coisa que está acontecendo para a regeneração do ser humano, ou Uhum. sei lá, é uma coisa transformadora, é um processo que a gente está passando. Agora, quem fica preso ao medo, à falta de possibilidade, não será possível, não vou conseguir trabalho, não vou conseguir manifestar meu sonho. Não, aí você vai emitir isso, e as possibilidades não vão vir. Isso vai vir até você, gente do mesmo padrão vibracional. Pessoas Exatamente. descrentes, pessoas que não acreditam, pessoas chatas, pessoas, entendeu? Então é isso que é. Quando a gente às vezes fala assim, nossa, que coincidência encontrar você, nossa, parece que te conhecia há tanto tempo. É uma questão única, exclusivamente de vibrações que se entrelaçam, que dão Sintonia, certo. né? Sintonia, é sintonia, total Sim. sintonia. O Rê, e aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui sobre as pessoas, né, que estão entendendo, que estão querendo começar a acessar esse lugar. Que maneiras que você sugere para elas começarem a buscar essa reprogramação mental, transformar nessas emoções, para poder começar a entrar, né, elevar essa frequência, começar
a vibrar um pouco mais, uma frequência mais elevada para realmente conseguir manifestar os sonhos delas. O que você acha? Olha, então, como eu estava dizendo, a gente sempre vai ter que contar, né? Com, em primeiro lugar, a vontade. Uhum, Eu acho super importante é, esse autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante e a percepção, sempre se perguntar, né? Tá sempre se perguntando se esse pensamento é meu, se essa emoção é minha. A gente precisa, porque eu digo assim, fazer ginástica a gente faz é um exercício, né? É um exercício que a gente tem que fazer, a gente faz lá, tem pessoas que fazem todo dia, tem pessoas que fazem 3 dias. Essa questão de você transformar a sua vibração, de você transformar seu padrão mental, é um exercício que até você assimilar, você vai ter que ficar assim, prestando muito atenção nas suas atitudes e nos seus pensamentos, nas suas emoções, para conseguir transformar essa frequência vibracional. Eu acho que é sempre interessante, às vezes, procurar um facilitador, sei lá, uma meditação, essas coisas auxiliam bastante nesse processo de autoconhecimento, né? Alguém, às vezes, que te ajude a entender quem você é, ou tantas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né, de autoconhecimento. Mas, assim, eu acho que o primordial é a vontade de querer mudar. uhum. Não ter medo de encarar a fragilidade e a própria sombra. Isso é fundamental. Eu acho que são esses três pontos. Vontade de mudar, prestar sempre atenção nas atitudes, no que está pensando, no que está A Gabi sentindo. perguntou, ó, fazer afirmações também, você acha que ajuda? Muitos mantras são maravilhosos, né? Porque eles vão ajudando a gente a entrar numa frequência aí positiva. Porque tudo se dá, todas as habilidades, conhecimento, eles se dão através da repetição. Por mais que as pessoas, né, se você for pensar bem ali no âmago, é através da repetição. A gente precisa estudar, a gente precisa praticar, então não deixa de ser uma repetição. Então, as afirmações e os mantras nada mais é do que repetir uma frequência vibracional, um padrão de pensamento que vai fazer com que você transforme, né, aquele pensamento que você tem por outro, aquela emoção que você tem por outra. Sim, o Rê, agora acabei de pensar em uma questão que eu acho que pode ser também de muita gente, que quando às vezes a gente está, né, interessada em realizar alguma coisa, a gente está consciente e tal, para vários itens, né, disso que a gente está falando, e como que às vezes isso pode acabar se transformando numa ansiedade também, né? E aí não ajuda, né? Aí é meio que como se fosse, a gente se perdesse um pouco do caminho, né? Como que a Sim, gente faz para tentar manter, né, esse lugar da dedicação, da repetição, né? Porém, sabendo que realmente as coisas têm um tempo para acontecer também, né? Que às vezes tem outras pessoas envolvidas e que estão também interferindo naquele campo, naquele meio. então, eu acho que é sempre com muito amor, porque o amor ele é Amor, inteligente, ele é paciente. A gente tem que pôr amor em tudo que a gente faz. isso é forte Então, mesmo. eu sempre falo, né, que aqui é nosso poder maior de escolha. O amor, o coração, ele tem uma inteligência. Então, tudo que a gente põe amor, fatalmente a gente vai acontecer o quê? A gente já vai ficar mais paciente. A gente vai ter mais entendimento com o tempo do outro, por exemplo, que não é o mesmo que o nosso. Porque existem pontos de vista, existem vivências, então não dá para a gente querer que todo mundo tenha
a mesma visão que a gente, esteja no mesmo tempo que a gente, né? Cada um está num tempo. Então, eu acho que o amor é o que vai facilitar aí, é o que vai ser o nosso grande mestre para a gente ter paciência, aprender a lidar com os imprevistos, não perder a fé, não perder a coragem, nunca, não deixar de ser ousado, ter otimismo, alegria. Realmente, Rê, o amor, ele, nessa tríade, né, que você falou da vontade, da sabedoria, e como que hoje em dia a gente fica muito nesse lugar, né, da vontade, da sabedoria, e não traz amor para a história, né? E aí o que acontece? Aí a gente se atropela, nossa, a gente descabela inteira, a gente ultrapassa os nossos limites, a gente ultrapassa os limites dos outros, né? E aí vai gerando todo esse desconforto, né? Essa ansiedade, todos esses sintomas, né? De que tá faltando essa pitada aí do amor, que é tão essencial, na verdade, esse alto amor, né, Rê? Porque a gente só é capaz de olhar o outro com amor quando a gente está nutrida também internamente, né? Com certeza. Por isso que eu falei ali no início do auto-amor, o quanto que é importante ter esse auto-amor, ter esse. Porque às vezes, muitas vezes, uma coisa que irrita no outro, nós temos também. Uhum. E por isso que nós estamos irritados. Então, é muito importante esse autoconhecimento, esse auto-amor, essa compreensão de quem a gente é, para conseguir também entender o outro, entender o tempo do outro, a vivência do outro, né? Então, é porque eu acho assim que muitas pessoas ficam muito só no racional, né? Uhum. Não vai, não desce ali pro cardíaco, fica querendo entender tudo de uma forma muito mental, muito sem essa pitada aí de amor, né? Que Que traz tem a ver uma com os chakras, compreensão né? Como você estava falando. Vamos falar um pouquinho total. dos chakras? Total. Cada um dos chakras, bom, tem muita coisa para falar, né, de cada Uhum. chakra. Mas dá um resumão aí pra gente. Então, Não dá para aprofundar em tudo, né? quando nós estamos equilibrados, eles estão funcionando todos em sintonia, né? E funcionando junto, né? Todos juntos. O coronário, ele é a nossa antena. Ele está relacionado com a espiritualidade, com o nosso entendimento de quem a gente é. Quando ele está equilibrado, então a gente consegue compreender integralmente quem a gente é. A gente consegue estar ligado com a espiritualidade, com uma consciência maior, né? E ele é a nossa antena. Ele é que vai ser responsável por, por a gente conseguir atrair as coisas para a gente. Então, por isso que é muito, muito importante o nosso padrão. Aliás, toda essa questão de chakra, como eu acho que eu cheguei a falar já, é muito importante o nosso pensamento, nossas ações e nossas atitudes para secretar um bom hormônio, para eles estarem equilibrados. Eles estando equilibrados, a gente vai tirar a melhor característica de cada um deles, que no caso, Uhum. o coronário é a nossa antena. Ele vai atrair para nós tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, né? O frontal, que é a pituitária, o coronário está relacionado com a pineal, né? Que é a glândula da espiritualidade, é uma glândula importantíssima, está ligada com o nosso eu superior. O frontal, ele é como se fosse o nosso radar. Ele é o chakra que faz com que a gente entenda padrões conceituais. Tem muito mais coisa para falar de cada um deles, mas fazendo um resumão, ele é o nosso radar. Ele vai gerenciar tudo que a gente tem internamente, todas as nossas forças internas,
com as possibilidades externas. E por que que eu falo radar? Porque ele vai também perceber, porque ele percebe, quando ele está equilibrado, ele percebe conceitualmente, com clareza, né? As situações, as coisas todas, as pessoas, ele consegue ter um entendimento das pessoas. Então, ele vai gerenciar como? Nós sabemos quem nós somos, se nós tivermos esse entendimento. Então, ele vai, com o radar dele, junto com o coronário, com a pineal, atrair as possibilidades, atrair as pessoas. Você vai conseguir identificar melhor, né? Quais são as possibilidades, quais são as pessoas, além delas virem, além da gente atrair, chegando mesmo, sem nenhum esforço, também é possível que a gente consiga localizar por causa desse gerenciamento, né? O laríngeo também vai manifestar tudo que a gente almeja, porque é o chakra da comunicação. Através da comunicação, né? Então, entre muitas questões que o laríngeo traz, eu acho que para dar, assim, uma síntese dessa questão da manifestação, eu estou falando aqui características de manifestação de cada chakra, Sim, tá? sim. Eu não estou entrando muito neles, porque tem muita coisa para falar deles. Então, o laríngeo, ele vai nos auxiliar, nos ajudar a manifestar o que é necessário, o que a gente precisa para manifestar nossos sonhos. Então, através da comunicação, a gente consegue expressar É um e chakra bem trazer. importante também, né, Rê? Porque é meio que uma conexão muito forte com a ação, né? Porque Total. eu acho que faz sentido mesmo isso. E Você muita gente percebe fica como que eles. travada aqui, não fala as coisas, né? Porque, Exatamente. sei lá, tem vergonha, fica tímido, tem medo de julgamento e tudo aquilo, né? E não fala, Então, não se expressa. sim, geralmente são aí questões do desequilíbrio, né? Uhum, Desequilíbrio. E você percebe como eles vão agindo junto para a sim. manifestação do sonho? Então, quando você bota, é, através da vontade, você começa a agir, você começa a acionar todos eles para trabalhar ao seu favor. E com isso você vai ativando e vai fazendo eles funcionar e vai fazendo com que eles fiquem equilibrados, né? O cardíaco está relacionado com a nossa motivação, com o nosso amor pela vida, com o nosso ânimo. Então, na questão da manifestação dos sonhos, ele vai estar muito relacionado com o amor que a gente tem pela vida, com a motivação que a gente tem em fazer as coisas, o ânimo, né? Ânimo já diz tudo. Uma pessoa que não tem ânimo, ela está E também sem tem a relação com energia, né? esse auto-amor, né? Meio que uma via de mão dupla, né? Que eles se retroalimentam ali, né? Sim, total. Não, e também está assim, está relacionado com a sua relação com o outro, né? Uhum. Com esse equilíbrio entre espírito e matéria, entre profissional e social, que a gente precisa ter. A gente não pode só trabalhar, a gente precisa se Se sociabilizar, né? relacionar. E todos vão, inclusive aqui, até por estarem próximos, você vai vendo que o quê? Que o gástrico, o plexo solar, também está relacionado com esse lado social, com esse lado de abertura para a vida, que o Uhum. cardíaco também tem isso, mas de uma outra forma. O solar, ele está mais relacionado com o poder, né? Com esse poder da personalidade, com esse se abrir para a vida, você ser otimista, não ficar preso a questões do passado, né? Você buscar relações novas, pessoas novas, situações novas. Então, está muito relacionado com o gástrico, com o plexo solar. É você se abrir para a vida.
e todos vão trabalhando junto, porque se abrir com a vida, se você se abre com a vida com amor, é muito mais fácil. Então, aí, assim, um vai estando do lado do outro e um vai ajudando ao outro na nossa relação com o mundo. Porque é muito comum os desequilíbrios aí nos chakras, pessoas que atuam muito bem numa área, mas não atuam na outra, né? Que tem facilidade para uma coisa, mas é péssima em outra. Por quê? Porque ela não está com todos os chakras equilibrados. Porque quando a gente consegue realmente equilibrar e manter esse equilíbrio, a gente vai cada vez mais conseguindo agir aí na vida de uma forma positiva, atraindo possibilidades, sonhos, manifestando nossos sonhos, né? Sim. E tem uma coisa também que eu acho que é legal falar, que como, né, o nosso meio interfere muito, né, na gente, existe essa troca o tempo inteiro, né? Então, o ambiente que a gente frequenta, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente se relaciona, tudo isso de alguma forma tá reverberando em mim, né? Tá Com certeza. me tocando de alguma forma, me interferindo, né, de alguma forma. Então, quando a gente vai gerando essa consciência, a gente pode começar a fazer escolhas, né? Ah, quando eu vou para aquele lugar, eu me sinto, não sei, alguma coisa muda em mim, eu me sinto pô, mal e tal. Será que eu posso mudar isso ou ter uma conversa? Ou onde é que eu estou? Ou o que que eu faço que me faz me sentir bem, que me nutre nesse lugar do alto amor, né? Então, tem essa parte também mental, né, da gente trabalhar essa parte espiritual e tudo mais, mas eu também acho, porque na minha vida funciona muito, né? A gente buscar essas ações que conectam a gente com coisas que trazem prazer para nossa vida, porque isso alimenta o nosso alto amor. Então, é como se eu dissesse para mim mesma: olha, eu quero cuidar de você agora, então eu vou fazer uma coisa especial para você, que eu sei que que você gosta muito. E aí, aquilo, aos pouquinhos, né, a gente vai plantando essa sementinha do alto amor, é, dizendo pra gente, né, que eu me interesso por você, pelo que você gosta, e eu separo um tempo para isso. Eu acredito, faz muito sentido para mim a gente realmente trazer essa prioridade para nossa vida. Porque na correria, né, nessa palavra que tá me dando nervoso, eu tô achando cafona dessa palavra hoje em dia, porque a gente entra numa espiral muito louca, que a gente prioriza tudo e todo mundo em detrimento da gente, né? E que lugar é esse, né, que a gente se coloca? É muito louco isso, porque isso é muito falta de auto-amor, né? É muito. Tem uma ferida muito grande aí que tá precisando ser olhada, né? Por que que eu coloco foco e energia fora o tempo todo e eu não paro para me cuidar, para me nutrir, para tirar esse tempo de qualidade comigo mesmo, para entender o que eu estou sentindo? Porque tudo isso também, eu acredito que vai reorganizando, né, essas energias internas, vai estabelecendo, né, uma harmonia. O que que você acha? Eu acho Bom, imprescindível. Aliás, eu achei super bacana aquilo que você falou ter um tempo na agenda para nós, né? Para um descanso, para essa interiorização. É fundamental. Inclusive, até uma coisa que eu costumo sempre fazer, eu muitas vezes, quando eu estou trabalhando nas minhas esculturas, nem sempre eu coloco música. É uhum. muito, assim, eu gosto de me ouvir, de ouvir meus pensamentos. A arte é uma coisa que traz muito essa autoconexão, né, Rê? Também a arte, né? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, né, de autoconhecimento, de você se aprofundar, né, no que te interessa, no que te move internamente, dar espaço para isso se manifestar, é muito maravilhoso, né? Sim, com certeza. A arte é assim, a gente não poderia viver sem a arte, né? Também acho. Ela é fundamental para o Uhum. autoconhecimento, ela faz com que as pessoas saiam do lugar
comum, né? Faz com que as pessoas reflitam. Eu acho que a arte, da mesma forma, vai que as terapias, ela é transformadora nesse sentido, né? De tirar a pessoa do lugar comum. Ah, a Paulinha tá falando que hoje é E... dia do artista. Não Ah, é? sabia. Eu nem sabia. A arte te Parabéns. tira do lugar comum, né? Ela faz você refletir. Ela é polêmica, faz refletir. Então, é fundamental esse processo aí todo. E eu acho assim muito importante que, além da gente ter esse espaço para nós mesmos, que a gente, né, de cuidado. Por que a meditação é bacana? Por causa disso. É muito importante que a gente se ouça, que a gente. A meditação não é exatamente isso, mas no início, quando você está começando lá, você entender os seus processos, a Uhum. qualidade do seu pensamento, você poder. Por aí você já vai começando nesse autoconhecimento, nesse autoentendimento aí. O que eu estou pensando, né? A minha cabeça tem muita turbulência. Qual é a frequência do pensamento, né? É igual um trânsito maluco, ou é uma coisa serena, é uma coisa coesa, né? É um pensamento nervoso que fica cada hora entrando um pensamento. Então é muito importante a gente entender, inclusive isso, né? A frequência do nosso pensamento, porque eu vejo assim algumas pessoas que não conseguem nunca ficar sozinha com elas. Sempre já coloca uma televisão ou sempre coloca uma música. A música é bárbara, eu não estou falando que é muito bacana, tá? Mesmo a televisão, não estou falando. Mas a gente precisa ter um momento de interiorização, um momento de silêncio, né? Para se ouvir. E isso que você falou de entender os lugares que nos fazem bem, as pessoas que nos fazem bem, também é super importante. Porque, como eu falei lá no início, a gente está o tempo todo sendo influenciado tanto assim presencialmente, né, estando ali num grupo de pessoas, como à distância. Sim, também. Então é preciso ter esse cuidado, sim. O que me faz bem, né? O que me faz bem? Quais são as pessoas que me fazem bem? Se você consegue ter um diálogo transformador com uma pessoa que talvez não esteja te fazendo tão bem, é ótimo, maravilhoso. Mas se isso não acontece, por que também insistir num relacionamento que Você pode não. tentar, né? Você pode experimentar, Sim, né? Eu podemos acho que tentar, é o que eu estou. a experiência é sempre importante, né? Porque às Com vezes também a certeza. gente exclui as pessoas da nossa vida, sendo que a gente nunca falou para aquela pessoa, né? O que que eu estava sentindo. O diálogo é muito importante. E Mesmo também é porque. esse trabalho desse chakra também, né? Que conecta a gente, assim, que também me permite me expressar. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu tô dando voz pro que eu tô sentindo, né? Então eu me autorizo, eu me dou atenção e prioridade para falar o que eu sinto. Independente do que o outro vai pensar, achar, né? Do que o outro vai me julgar ou não, eu vou falar o que eu sinto, né? Isso é muito importante, né, Rê? Com certeza. Não, o diálogo, você estar com o outro, mesmo que às vezes exista um desconforto, é muito importante. Porque às vezes esse desconforto é porque as suas energias, às vezes a pessoa tem uma energia muito forte, diferente da sua. Isso não necessariamente quer dizer que essa relação não é legal, que não pode ter alguma coisa legal daí. Porque às vezes a gente aprende muito no desconforto. Às vezes a Uhum, gente aprende, né? Às vezes justamente aquela pessoa que no, né, que pega com assim é a pessoa certeza. que mais vai ensinar para gente muitas coisas sobre nós mesmos. Né? Tem esse ponto também. Mas o que é preciso ser observado é até onde é Uhum. bacana isso e Esses aonde começa a ser limites, né? nocivo. E aonde que é nocivo. Sim. E é só experimentando que a gente vai saber, né? É só se colocando na experiência, assim. Eu tenho trazido muito forte essa palavra para minha vida, assim. Porque eu também tenho uma tendência muito de ficar no campo do pensamento, sabe? E
E aí eu penso demais, eu tenho muitas ideias, sabe? E isso me atrapalha um pouco, né? Porque eu acabo que eu sinto que eu poderia agir mais muitas vezes, colocar mais as coisas em prática. E, e é muito, muito, muito rico quando eu me proponho a fazer isso. Quando eu me proponho a entrar na experiência sem criar expectativas, né? Sem nenhuma expectativa do que vai acontecer, de como que vai ser, porque a gente não faz as coisas exatamente porque a gente fica pensando demais. Ah, não, porque se eu fizer isso, aí aquela pessoa pode fazer isso, mas aí aquela pessoa vai pensar aquilo de mim, e aí como que vai ser isso? Como que eu vou lidar com esse desconforto? Aí fica pensando, 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 e não se abre Não para faz. esse lugar do desconhecido, né? Exatamente. E aí nós somos seres infinitos, podendo atrair infinitas possibilidades, e a gente bloqueia todo o processo Sim. por medo, né? E esse Por lugar medo, desse desconhecido é exatamente onde acontece toda essa magia que a gente estava todo falando, né? milagre, Todos os todo milagres milagre. acontecem nesse Porque lugar. assim, assim, a gente acha que milagre é, né, só uma coisa, sei lá, que é impossível, mas o milagre é totalmente possível. Quando a gente ousa, quando a gente acredita, milagres acontecem. Verdade. Milagres de repente você materializar um dinheiro que você não esperava, porque você acredita. Então, de você conhecer a pessoa certa que vai te auxiliar num Sim. projeto que você quer, numa situação que você quer. Então, são situações milagrosas mesmo, né? O milagre não está só no âmbito da cura, sei lá, é muito mais profundo, né? Quando a gente começa a agir, a acreditar e a ter fé, e não se preocupar, e não também ficar criando muito, é, ser livre. Lembra aquela coisa até que eu falei outro dia de estar zen? Que cada vez mais eu estava entendendo melhor o que é estar zen. Você está totalmente receptivo mesmo, está presente. Esse Aham. estar presente é estar receptivo às possibilidades sem criar bloqueios, né? Então eu posso merecer isso porque eu fiz isso, eu não posso receber isso porque eu não tenho capacidade de lidar. Então a gente bloqueia muito processos, né, de recebimento. A gente está recebendo o tempo todo. A vida é abundante. Na verdade, a vida é abundante. Existem mil possibilidades todo dia. Todo dia a gente pode fazer alguma coisa melhor e se transformar. Mas são os padrões limitantes e as crenças limitantes, os padrões limitantes, o medo, a hesitação, que bloqueiam todo esse recebimento de É conhecer isso, Rê. pessoas, situações. Acho que a gente vai fechar com chave de ouro, porque faltam 1 minuto e meio para cair. Passou rápido, né? Como sempre. Passou. Mas eu acho que sem querer você deu um fechamento maravilhoso, assim, né? Nós já merecemos simplesmente porque existimos, né? E Sim. a gente só precisa abrir espaço e tirar as coisas da frente que a gente acaba colocando, né? Somos nós A que gente colocamos precisa os bloqueios. acreditar, né? É, Acreditar, dizer sim para a vida, dizer sim isso. para as possibilidades, dizer sim para as pessoas que estão acreditando junto com a gente num projeto, Movimento entendeu? é abundância, a Nath O falou aí, eu movimento é acho abundância. Se a total. gente, no momento que a gente diz sim, a gente consegue entrar na roda da fortuna, consegue entrar na roda de materializar as coisas. A gente transforma nosso campo vibracional, a gente transforma nossas células. Com hesitação, ninguém vai. É É isso. acreditando, é acreditando, tendo fé e agindo. É isso, Rê, que maravilhosa, gratidão, querida. Foi muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada a todo mundo que participou, comentou, passou por aqui, né? É sempre gostoso receber o pessoal aqui. E é isso, né? A gente vai cair já já, nem vai dar para falar muito mais não, mas eu acho que a gente Ah, mas falou foi tudo, né, bacana. Rê? Adorei estar aqui com você, agradeço a participação de todos. Você é uma pessoa incrível também, cheia
sabedoria, de graça, linda. Então, foi um prazer imenso estar aqui. Te agradeço Pois. muito.